Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, podcast oficial da Hatch Seguros. Lembrem-se de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e nos seguir nas nossas redes sociais, @Hatch Seguros, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e o nosso podcast também está no Spotify. Eu sou a Yara Otto. Eu sou o Vladimir Montenegro. Estamos aqui hoje com a presença do nosso grande amigo, Dr. Flávio Kuroki. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia da mão e em medicina integrativa e regenerativa. Esqueci mais alguma coisa, doutor? E pescador mentiroso, né? Pescador você não tinha contado pra gente ainda não. Contador de mentiras aí, de algumas histórias aí de mentira. Mas faz parte, né? Isso tudo é lógico e essa formação minha de ortopedia, minha formação básica é de ortopedia. Para quem não sabe, a gente forma em medicina, faz depois ortopedia, uma residência de ortopedia durante 3 anos. Você pode, a partir daí, atender a ortopedia geral, você pode fazer uma subespecialidade. Então, a partir daí, eu fiz uma subespecialidade, né? Passei por Belo Horizonte, depois São Paulo, você fica 2 anos fazendo a subespecialidade, que é de microcirurgia em mão. E depois disso aí, a gente não para de estudar e vai acrescentando outras coisas aí dentro do currículo aí. Seja muito bem-vindo. E eu fiquei Obrigado. curioso, já aproveitar o embalo aqui. Quantos anos estudando, hein? Nunca fiz essa conta, viu? Não para, porque como eu te falei no início aqui, eu não parei, ainda continuo fazendo a pós-graduação, tô com 48 para 49 anos. Meus meninos que brincam, eu tenho o Sábio de 11 e o Thales, eles me vêm estudando à noite às vezes, né? Eu preciso estudar, preciso fazer prova. E o Sábio me perguntou esses dias, pai, mas você dessa idade faz mais prova até hoje? Como assim nessa idade, sabe? O menino achando que um dia vai terminar e para de estudar. E ele, nossa, meu pai nessa idade até hoje estuda. Como assim dessa idade? Cara novo desse jeito aqui, velho. Vê uma cara de desespero nele, realmente. É, que o menino tá com 11 anos. Filho, você nunca vai parar de estudar, filho. Você sempre tem que estar estudando. Coitado. Essa é a parte boa, né? O conhecimento, ele sempre agrega na vida da gente, né? Nunca é demais, né? Nunca. E quanto mais você mexe, né? Igual certas coisas. Você vai mexendo ali, você vai interessando, né? Cada vez mais. Aí você pega um ponto de uma linha e fala, nossa, essa linha eu não conheço muito bem. Aí você quer desenvolver em cima daquilo. Então, dentro do conhecimento da medicina, a gente tem essa vantagem, né? Hoje tem muita coisa ao nosso alcance. A medicina está evoluindo muito rápido, muito rápido. E a gente costuma dizer que a medicina é uma verdade temporária também. Interessante. O que eu ia falar, tá sempre evoluindo, sempre tem uma novidade. Tem dia que fala que comer ovo é legal, no outro dia o pessoal fala que comer ovo não é legal, tem dia que fala que vacina é boa, outra hora fala que vacina não é boa. Então, é muito dinâmica a medicina. Lógico que tem conceitos básicos, estruturados, esses não mudam, né? São antigos, mas a medicina hoje em dia evoluiu muito, muito, muito muita área. Mas a tecnologia também para auxiliar nas cirurgias, nos diagnósticos, né? Tudo isso contribui para que evolua o que você tem que estudar também, o conhecimento. Tem que acompanhar. Por coincidência, eu li uma frase hoje que falava exatamente isso, que o objetivo da educação é permitir que as pessoas continuem fazendo perguntas. Então, quanto mais perguntas você faz, mais você aprende, mais você descobre, mais você evolui. É bem nessa linha aí. Exatamente. E vamos, assim, vários assuntos para tratar aqui. Eu vou fugir um pouco do que a gente tinha combinado. Vou começar pelo empreendedorismo. Nós tivemos aqui uma vez um colega seu, médico também, e nós falamos isso para ele. A gente tem a visão que o médico é um excelente empreendedor. A gente sempre vê médicos bem-sucedidos, normalmente tem fazenda, né, tem hospital, atende muitos consultórios, muitas clínicas. Ele falou, o médico é o péssimo empreendedor. Isso foi meio chocante pra mim. Ele jogou um balde de água pra ele. É o quê? Assim? Médico sabe? Vamos cortar essa parte, vamos falar de novo. Não, o médico é péssimo empreendedor. O que você acha? É bom, não é? Olha, eu tenho que concordar. Assim, é lógico que eu não posso tirar o mérito de alguns colegas. Assim, quando o médico ele é bom para ganhar dinheiro, ele é muito bom para ganhar dinheiro, é um tiro, né? Ele pode não ganhar muito dentro da área dele de exercer, mas ele comanda, gerencia muito bem esse dinheiro. Meu pai era médico, né? Foi médico, professor da faculdade. Então, assim, na época deles, para vocês terem uma noção, o salário deles comprava um Fusca. O salário do INAMP. Você falou, um salário meu compra Fusca. Trocava de carro todo ano e tal. E já era caro. O pessoal não entende, mas Fusca era caro, né? Não era carro barato, né? Popular igual. Então, assim, o pessoal, o médico, medicina do passado, ganhava-se muito dinheiro, né? Tinha uma renda melhor. E desde aquela época, os bons médicos investiram. Quem sabia investir, comprou fazenda. Era muito comum o médico comprar fazenda. Quem tem terra não erra, né? Compra terra e tal. E aqueles que não sabiam investir, se viravam ali, gastavam o dinheiro e tal, e assim seguiam a vida. E não afetava, né? Porque estava sempre ganhando bem, então. Não afetava tanto. Agora, de maneira geral, hoje os médicos, né? Isso eu falo de mim, das pessoas que me rodeiam aqui, nós somos péssimos negociantes, né?
E tem aquele estigma aí também que eu te contei antes aqui. Você vai fazer um negócio com alguém, é impressionante. Se você fala assim, o que você faz? O cara pergunta pro seu pedreiro, sou policial. O cara já fica, opa, Fica com sou medo, né? delegado, eu sou qualquer coisa, né? Sou personal trainer. Agora, quando você fala assim, eu sou médico, o cara vê uma placa na sua testa, assim, esse cara é idiota, vou passar a perna nele. Não, acho que ele já vê assim, esse cara tem muito dinheiro, eu já sei de onde eu vou explorar. É aqui mesmo. Porque assim, eu mexi com obra à época, inventei de fazer Mas as obra- obras e tal. Mas aí também você tá querendo demais. Essa referência sua não vale, mas não. o pessoal falava que era ótimo, né? Todo mundo ganhava dinheiro. Então, assim, eu não vigiava as compras, porque a gente mal vigia a nossa agenda, a gente mal vigia nossas guias, às vezes, de convênio. Então, tinha que vigiar a obra, tinha que saber lá, tal, fazer as coisas. Tem que ser mal, porque se você é bonzinho, o médico é bonzinho. Eu chegava na obra e ficava consultando, pô, doutor, eu tenho um problema na mão. Levar Coca-Cola é um erro grave, viu? Não pode. Leva Coca-Cola, leva Não pão pode. de queijo. Aí acabou. Aí o cara falou, esse cara realmente... Não acaba a obra nunca, Não rapaz. acaba Vai nunca. ficar lá comendo pão de queijo todo dia lá. Exatamente. Esse é o defeito grave do médico que quer empreender, né? Mas eu tenho colegas bem-sucedidos, né? Mas não é o comum. Eu, Infelizmente. eu continuo com a teoria, eu acho que o médico é sempre é sempre empreendedor, né? Porque ele nunca faz uma coisa só, ele sempre tem um algo mais. E a atividade de vocês é muito desgastante também, né? Vocês lidam com vidas, né? Vocês lidam com sentimentos das pessoas. Então, e essa frieza, às vezes, que o médico tem, ela é muito importante no mundo dos negócios também. Então, acho que esse é um diferencial. Mas a gente não é muito, não se apega tanto nessa questão. Se a gente, é isso que você falou. O médico, assim, qualquer outra profissão, eu acho que a pessoa chega ali, por exemplo, e você chama ela para prestar um serviço. É o serviço dela, ela vai te cobrar e ali é preto no branco. E o médico, por ter essa coisa da formação do médico, tudo mais, tem que servir e prestar à sociedade. E a gente realmente, hoje, o cara que é médico, que tem médico hoje que não é médico, ele tem só o diploma de médico. O cara que é formado como médico mesmo, ele tem essa coisa da ajuda dentro da gente, né? Era engraçado, eu criticava meu pai levando remédio pra feira. Eu ia pra feira muito com meu pai. Meu pai dava remédio, eu falei, pai, fica dando remédio pro pessoal aqui na feira, isso é feio, você não sabe se o cara tem um problema e tal. Hoje eu faço as mesmas coisas. É mesmo? Então eu paro assim, eu vou pescar, pra você ter uma ideia, eu fui fazer uma pescaria chegando agora, a gente fica um dia atendendo uma aldeia indígena. Olha. Sem ganhar nada, tudo patrocinado com a ajuda de amigos, né? Legal. Tudo, a gasolina é nossa, os presentes das crianças foram nossos, né? Estivemos visitando uma aldeia, um trabalho que eu faço há 6 anos já de visitar essa aldeia no Baixo Araguaia, ela divisa com o Pará. Então a gente pega um dia de pesca para fazer um atendimento voluntário e atende a tribo inteira. Então assim, por quê? Por que você faz isso, né? É coisa nossa, não tem, né? Tá lá pescando, vou lá atender. Dessa vez que eu fui foi legal, foram mais colegas que se envolveram com a situação. Fizemos um atendimento para a comunidade lá, super bacana. E às vezes é o único atendimento do ano, né? Geralmente sim, infelizmente sim. É um evento, né? Foi um evento na aldeia. Toda vez que a gente vai, vira um grande evento. Eles chamam, é um desespero nosso, porque eles sabem que a gente vai, a gente comunica, eles chamam as aldeias em volta, todas, né? E a gente vai, tem que olhar tudo, né? Tem que olhar quem vai, a gente olha a parte de ortopedia, a parte de ginecologia, a parte de proctologia, do pé à cabeça. Você tem que olhar, tem que ter uma noção básica ali do que vai tratar. Muito, muito longe da nossa realidade, é muito diferente, muito, né? Muito. Ali eles vivem hoje numa situação, não só eles, muita gente vive numa situação de miséria extrema, que você chega para ver, né? Não só a parte indígena, né? Mas eu tenho colegas que ajudam outras comunidades e são pessoas que não têm a mínima ideia do que é um atendimento básico de saúde. Infelizmente, né? Em pleno 2024, mas tem pessoas que vivem em condições precárias, terríveis, que a gente fica de pé e mão amarrado, inclusive, para fazer alguns tratamentos, né? Porque lá não tem exame, não tem raio-x, não tem ultrassom. Tem, mas é complicado. O paciente tem que ser direcionado, aí entra política no meio, que é um problemaço. Por que você está fazendo isso, né? Está favorecendo quem? Quem que você apoia? Exatamente. Dessa vez me perguntaram com quem que você vai, quem que está te representando, é municipal, é federal, de onde você está tirando essa verba, você só entra lá com minha autorização de fulano, se você for tem que levar fulano para aparecer. Tirar foto. Tirar foto, fulano de Brasília vai te ligar, tal. Aí eu tive que meio que mentir, falar, não vou mais, não vou fazer isso não. Queriam que eu fosse para Brasília, o cara me ligava, eu tô aqui em Goiânia, você não quer me ver? E é uma coisa que a gente não envolve política, né? Aí eu tive que dar uma... É de coração mesmo, né? Assim, é doação para a sociedade, não tem nada a ver. E pior que essas pessoas estão nessa situação exatamente, porque esses políticos não têm um olhar. Aí na hora da foto quer aparecer. Exatamente. Se fizesse a parte dele, já estava tudo resolvido. Não precisava fazer isso, disso, né? Vou seguir essa linha aí da parte do médico, né?
do tratamento, do cuidado com as pessoas. Você falou uma frase aqui mais cedo que eu achei interessante. A cirurgia não é exata. Muitas vezes a pessoa está com trauma, precisa fazer uma cirurgia e chega lá e te pergunta, e aí, vou ficar perfeito, vou ficar normal? Como é que é isso? Na ortopedia, essa pergunta é muito frequente, né? O paciente machuca demais, quebra demais, ele sempre me pergunta pro doutor, olha, eu vou ficar normal? E eu costumo falar para ele assim, não, normal só se você não tivesse quebrado, machucado, ainda mais lesões graves. O cara explode uma mão no foguete, você reconstrói, você reimplanta, você faz um monte de coisa para que ele tenha uma função naquela mão. De pegar um copo, uma pinça, não perca a função do dia a dia. Mas o paciente sempre pergunta, doutor, eu vou ficar normal? Acho que é o desespero de todo ser humano que opera, vou ficar normal. E é chato, a gente tem que ser direto. Falar, não, você não vai, a gente vai fazer a cirurgia, por mais simples que seja, na tentativa de você ficar 100% recuperado. Se você operar, se a gente tentar, você tem uma chance de 100%. Se a gente não fizer, você não tem chance nenhuma. Essa é a minha resposta hoje, né? Porque as cirurgias não são exatas, né? Você pode, igual pai e mãe, perguntar para mim, uma criança que vai operar um adolescente hoje, né? Doutor, tem risco? Eu falei, tem, de quê? De morte. Então, assim, dá um desespero na família, mas você tem que contar. Quantas vezes a gente vê, às vezes, no noticiário, em televisão, fulana foi fazer um procedimento simples, tal, e morreu. Lógico que tem muita coisa envolvida, né? Não é só assim que foi fazer e morreu, mas toda cirurgia é uma cirurgia, um risco, né? Anestesia, tudo. Anestesia, tudo. Às vezes você tem um processo alérgico, vai fazer no ambulatório algum procedimento e a pessoa desenvolve, faz uma alergia, um choque anafilático num ponto que não dá para você socorrer o paciente. Tem história de gente foi fazer pequenos procedimentos ambulatoriais e a pessoa sedou e a pessoa afundou e não tinha como socorrer a pessoa, que era uma coisa muito simples. E aí a pessoa acaba vindo a óbito. Então, toda cirurgia tem risco, né? Tanto de recuperação funcional quanto de vida. Isso a gente tem que ser bem claro com todos os pacientes. Ainda mais na ortopedia. Porque os pacientes geralmente da ortopedia não machucam uma coisa só. Na minha área até que sim, caí e quebrei o punho. Mas o grosso hoje do hospital lá, assim, tanto de moto que tem em Goiânia, se para no sinaleiro, se é cercar de motocicleta, os pacientes machucam muito. O paciente chega lá que ele quebrou a clavícula, ele quebrou a mão, ele quebrou o quadril, a tíbia, a canela, e o tornozelo e a bacia. Moído. Tá moído. Então, esses pacientes, já por natureza, têm um risco, né, de complicações grandes, né? Isso tem sempre que ser dito pro paciente. É, igual eu lembro personal. Falou do motoqueiro, eu lembrei de uma frase antiga que tinha aqui em Goiânia, não sei se o pessoal ainda usa isso. Diz que a alegria do ortopedista é o motociclista, né? Senhora, que maldade, gente. Corta, tira essa parte. Meu Deus. Mas eu vou te falar que é uma realidade, viu? É uma realidade, Agora mudou, não deve ser moto, não, deve ser o CrossFit. Não, é moto. Hoje eu tava... Esse adolescente de 15 anos, eu falei pra ele, ó... 15 anos o cara anda de moto? 15 anos. Já começou errado. Né? E meu anestesista só fala só assim, ó. Você quebrou a primeira vez? Aí ele quebrou. Você vai parar de andar de moto? Ele, acho que não vou não. Doutor. De jeito nenhum. Aí fala, então beleza, então. Tô te esperando aí, de uma próxima. Vou te dar uma moto novinha, pode ficar tranquilo aí. Não tem jeito. Infelizmente, é o que movimenta o mercado ortopédico hoje. Infelizmente. Maldade. É a motocicleta. O cara que anda de moto não tem nada a ver com isso. A culpa não é dele, não. Pois é. Agora... Eu queria... Pode, você tem muita coisa pra falar, mas eu vou eu sei, mas é que assim, o que eu mais acho legal da visão da medicina que o senhor trouxe pra gente é da medicina integrativa, sabe? Porque a visão que a gente tem da ortopedia é a hora que deu tudo errado, a hora que quebrou, que tá lascado, que vai te procurar. E a medicina integrativa, não. Então, assim, qual é o perfil? Explica pro pessoal um pouco, você já falou pra gente, o que é a medicina integrativa e qual que é o perfil da pessoa que te procura nessa área. Isso é bem interessante. Isso foi um divisor de águas para mim, nessa história minha, né, de fazer de dentro da ortopedia ir para medicina integrativa e medicina regenerativa. Começou lá na medicina regenerativa, como eu falei para vocês, eu como paciente precisando dessa medicina regenerativa por uma lesão de tendão de Aquiles, depois por uma otimização metabólica, meu metabolismo estava muito ruim, por uma série de coisas que aconteceram na minha vida. E quando a gente começa a estudar isso, entrar nessa área, a gente se encanta justamente por isso, né? Você falou muito bem falado aí. Você pega pacientes hoje no meu consultório, eu fui ficando cansado de gerenciar doença. O paciente só chega com doença. Ele não vai sentar lá e falar assim, doutor, bom, eu vim te ver aqui. Saudade, ótimo. Como é que foi pescaria? Ele vai ter uma queixa. Ele vai assim, doutor, qual é o seu... Tudo bem? Como é que você... Tô com dor. Né? E aquela pergunta nossa que deixa a gente terrível, assim, você perguntar para o paciente, você tudo bem? O paciente vira pra gente e fala, se eu estivesse bem, eu não tava aqui, né, doutor?
Quase toda semana eu escuto isso, mas eu continuo falando. Tudo, não, mas eu quero saber se você tá bem. O resto. O resto. Você não torce Sua pro Vasco. família. Senta aí, por favor. Mas o paciente sempre tem uma queixa de dor. Dói minha mão, dói meu joelho, dói meu quadril, isso em geral, ainda mais dentro da ortopedia. E quando a gente vai para a regenerativa, vai para a medicina preventiva, você vê que sim, você pode começar o tratamento, por exemplo, das mulheres antes de entrar na menopausa com 30 anos de idade. Você pode começar a tratar das articulações desses pacientes desde a juventude. Desde os seus 20 anos você já pode evitar lesões no futuro, com orientações de atividade física, alimentares, suplementação, né? Seja no local da artrose da pessoa que não quer fazer uma prótese, ou seja, prevenindo essa artrose lá no passado, com suplementação, com orientação, para que o paciente não te procure gerenciando doença, que foi uma das coisas que fez eu fazer. O paciente chegava, tô doente. Era o paciente assim, doutor, você lembra de mim que você operou esse dedo? Agora é esse dedo. Aí, você lembra que você fez aquela cirurgia nos 2 dedos, agora é meu ombro? E agora, o que mais? Então, mais alguma coisa? Dói, minha coluna também. Você não tem um colega de coluna? Então, alguma coisa errada com esses pacientes. Eu já tô imaginando o paciente chegando lá igual o Frankenstein, todo remendado. Tudo cheio de dor. Então, quando você pega esses pacientes principalmente dentro da ortopedia, que são pacientes que frequentam muito os consultórios de ortopedia, é batata. Quase todos os pacientes, quando você vai estudar a parte metabólica desse paciente, né, através de exame físico, através de exame laboratorial, esses pacientes são pacientes que têm uma inflamação, que a gente chama de inflamação silenciosa. São pacientes inflamados. Sempre, quase sempre, às vezes, na maioria das vezes, eles são pacientes que têm algum problema de inflamação crônica. E é aí que entra a integrativa. Então, você começa a abordar esse paciente, desde a qualidade de sono, a qualidade alimentar desse paciente, se ele faz resistência à insulina ou não, quantidade de doce ou não, né, nas dietas, quantidade de verduras, de frutas, atividade física. Então, isso tudo é importante. Atividade anti-estresse, se esse paciente está tendo um condicionamento anti-estresse. Isso em todas as idades, principalmente hoje, que a gente vê essas... Por que a gente está vendo tantas crianças hoje aí tomando Ritalina, tomando Venvance, remédio para... Ah, doutor, minha criança tem TDAH. Pra dormir. Entendeu? As crianças, aumentou o número. O tanto de crianças autistas que a gente está tendo hoje, isso é tudo, e vai piorar, porque isso tudo vem disso que a gente estava conversando mais cedo. Antigamente, a dieta básica era arroz, feijão, uma saladinha e carne e verdura. Na época de sentar na mesa da minha esposa, os pais falavam assim, come. Não tem esse, eu não quero. Você vai comer. Né? A gente participa de congresso, tem uma foto que é icônica. Assim, você pega a calçada de Ipanema, 1960. Você não vê obeso. Você pega qualquer foto na internet, no Google, você não vê gente com sobrepeso. Hoje, onde você vai, a gente fica impressionado. É o normal, né? Fui para os Estados Unidos passear com os meninos, com a esposa. Eu fico impressionado. O pessoal tá assim, as crianças, assim, você vê crianças no berço comendo batata frita, assim, no carrinho comendo batata frita. Nossa. Então, assim, essa questão dessas comidas industrializadas, processadas, né, é um grande problema que hoje as crianças vivem desde cedo. Eu tenho uma dúvida. Você falou das crianças autistas, vai cada vez aumentar. Isso tem a ver também com a alimentação dos pais, genética? Como que... Boa pergunta. A maioria dessas doenças, né, muita gente fala assim, autismo é genético. O Parkinson, o Alzheimer... A maioria das doenças, o próprio câncer, ele tem um fator genético, sim, você tem a genética no seu corpo, cerca de 20% a 30%, e o restante é epigenético, depende do seu meio. Mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho histórico para câncer de pulmão. Se eu fumar todo dia, eu vou provocar, vou instigar esse gene a aparecer em mim. Se você tem algum grau de parentesco que tem resistência à insulina, que tem diabetes na família, eu vou comer doce todo dia. Vou morrer de comer doce. Uma hora você paga por isso, né? Se você tem uma descendência, por exemplo, os asiáticos têm mais uma tendência de ter problemas intestinais, né? Então, se você tem isso, você vai ficar agredindo o seu intestino com álcool, com fumo, com comidas processadas e tudo mais, você vai desencadear algum fator com esse tipo de problema. Então, o autismo vem nessa mesma coisa. Meu filho é autista, nasceu assim. Nasceu assim. Se você vai investigar hoje, a gente não investiga só a criança. Você investiga a mãe, o estilo de vida da mãe que ela levou. Será que essa mãe lá na gestação, no comecinho da gestação, será que ela seguiu as orientações desde o início, nos primeiros 3 meses, que é o principal pico de formação da criança? Essa mãe é a mãe que dormia bem, né? Ela comia bem, ela fumava, ela bebia, fazia atividade física, porque isso faz a formação, vida, né? Isso vem trazendo uma genética, uma carga genética que vem sendo trazida. E a tendência é piorar, né? Meu menino de 9 anos come verdura, o de 11 só se for na marra.
E tem que ser na marra, porque a criança não tem o direito de escolha. O pai acha que a criança tem direito de escolha. Não tem. A criança não tem discernimento, ela não dá conta de escolher se um brócolis, se você puser um brócolis, uma batata frita e pedir para ela escolher, ela vai escolher a batata, né? Não vai escolher o brócolis. Mas se desde pequeno você ensina ela só a comer o brócolis, ela não vai se interessar pela batata. Era o que acontecia antigamente, comia-se comida. Hoje em dia você come em caixinha. Então hoje tem fast food pra todo lado. Você pede um iFood aqui, chega comida aqui em McDonald's. Você comer hoje no McDonald's é mais barato do que você sentar e comer um salmão grelhado com salada. É muito. Muito mais barato. Quem falou isso também foi esse mesmo médico que falou que médico não sabe mexer com dinheiro. Me chamou de obeso aqui, rapaz. Para. Ele falou assim, meu filho só come McDonald's. E quem que compra o McDonald's pro seu filho? Comprar, ele trabalha, pega o dinheiro dele, vai lá e compra o McDonald's? Como é que é isso? Quem que ensinou ele a comer, né? Meu filho só come bolacha, mas você vai na geladeira, tem Coca-Cola, tem bolacha, tem miojo. Quem que comprou? Quem que ensinou ele a comer isso? Quem tá sendo permissível aí são os pais, né? Lá em casa, minha mãe sempre falou isso, assim, aqui em casa nunca teve esse problema. O povo fala isso porque não sabe temperar salada. A minha mãe fala desse jeito. Limão e sal. Ainda nesse tema, né, falando da integrativa e regenerativa, depois eu queria que você contasse a história da lesão do tendão, mas vamos pegar o gancho aqui. Acho que, não sei se é impressão minha, mas é um paradigma ainda essa mudança de visão da medicina, né? Porque até hoje as pessoas falam assim, o médico não passou remédio, ele não é bom. Fui lá no médico, conversei com ele, reclamei, não passou nenhum remédio, ele não presta, vou procurar outro médico. Como é que você enfrenta essa barreira, essa mudança de perspectiva? É muito, ainda mais para mim, que vem de uma área cirúrgica, né? Então, eu já falei isso para alguns colegas, né? Falei, cara, e aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tô suprimado, paciente meu. Aí o colega pergunta assim, mas aí você não vai operar mais? Você não vai ganhar dinheiro mais? Porque se esse paciente seu ficar ótimo, ele não vai te procurar mais. Tem moto aí, não tem problema não. Vai ter motoqueiro. Isso, para mim, é um grande paradigma. Eu sempre fui um indicador de cirurgia. Tem que operar. E quando chega para mim, é porque o cara já fez meio que tudo, assim, uma lesão de tendão, uma tendinite, assim, vamos dizer. E aí já foi num fisioterapeuta, fez isso, fez aquilo, não melhorou. Eu falo, nossa, eu tenho que ir num doutor agora, eu vou operar meu ombro, vou operar meu punho. Então é um paradigma, realmente, nós somos cirurgiões. E quando você vem tratar na parte metabólica, ou a regenerativa, você está fazendo de tudo para que esse paciente não opere, né? Mas tem um fato interessante compensatório. Esse fato é interessante. O paciente de trauma, ele meio que cai de paraquedas no nosso consultório. A não ser quando ele vem encaminhado. Vou lá no Dr. Flávio Curó, que é especialista em mão e tal. Um ou outro, não é a maioria. A maioria cai lá de paraquedas, tá te conhecendo naquele dia. Ele até não sabe seu nome. Ele senta lá, eu não atendo com o nome, nem no crachá, então ele fica assim, você é doutor mesmo, né? Na dúvida, até ser doutor aí. Assim, joga. Erra meu nome, Coroqui, que é Croc, Duroc, né? Né? Flávio Curoc, tal. Prazer, doutor. Então esse paciente do trauma, ele opera e é um paciente assim que vai embora. Ele te procura, se ele voltou, ele tá com problema, tá com dor, ele quer recuperar movimento, ele não tá satisfeito. Ou seja, ele te procurou por livre e espontânea pressão. Ele precisava de alguém resolver seu problema. O paciente metabólico da integrativa, quando você começa a mudar a vida da pessoa, isso pra gente também como é que se fala, um divisor de águas. Quando o paciente põe na cabeça dele, que eu falo pros meus pacientes, eu não vou mudar a vida de ninguém. Porque dentro da integrativa, o paciente ele tem que querer mudar de vida. Eu não consigo mandar ninguém dormir bem, eu não consigo mandar ninguém vigiar o que o cara vai comer, pegar na mão para levar na academia, são coisas básicas. A pessoa tem que querer fazer isso, né? Eu mandar você emagrecer sem você querer emagrecer, não vai funcionar. Não vai emagrecer, entendeu? Então, quando o paciente começa a tratar com a gente, ele vê, melhora, eu vim para emagrecer, ele começa a emagrecer, eu vim para ganhar massa muscular, começa a ganhar massa muscular, eu vim para ter qualidade de vida, para envelhecer, e ele começa a perceber isso, o paciente ele meio que casa com você. Ele vira, ele não quer mais perder isso, ele não quer mais perder. Né? Então ele te procura, meus pacientes todos têm meu telefone particular, me ligam, me avisam, acabou isso, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, é assim mesmo, posso fazer isso, não posso. Então são pacientes, vão ser assim, mais fiéis do que os pacientes do trauma. O paciente do trauma, ele te procura no machucado. E ele não quer te procurar de novo, porque ele não quer fazer outra cirurgia. Não quer. Né? Você fala pro paciente, tchau, viu? Tchau, tá de alta, espero não te ver mais, né? O paciente também não quer te ver tão cedo. Mas se o paciente da integrativa, ele vem te acompanhando, ele não fica sem você. Ele não fica. Quando você conquista esses pacientes, ainda mais que são pacientes que já rodaram em muitos médicos. E, infelizmente, às vezes, não é todos os casos,
mas o paciente já tem um endócrino, ele já tem um cardiologista, ele tem uma lista de doutor, né? Mas, Eu tô criando essa lista. os doutores às vezes ficam tratando essas coisas isoladas. Aquilo que eu te falei. Você vai no médico hoje, eu não durmo, toma remédio pra dormir. Eu não acordo, toma Vingança, toma pra você acordar. É o caminho mais rápido, né? Caminho mais rápido, né? Eu tô com dor, toma anti-inflamatório, entendeu? Eu não consigo, eu quero parar de comer, põe um balão, entendeu? Faz uma bariátrica, né? Então, assim, é muito imediatista. E a linha integrativa, logicamente, que dá mais trabalho. É um paciente, sim, que você demanda mais tempo de consulta, demanda um acompanhamento mais próximo, mas o principal é o paciente, ele tem que querer fazer. Se o paciente não se adequar a essa mudança de hábito de vida, que é 80%, eu falo para os pacientes, 20% eu vou te ajudar, né? Controlar isso, controlar aquilo, te orientar a fazer alguma coisa para melhorar, mas o grande passo quem dá é o paciente. Mas, perdão. Não, é assim, sobre isso aí, eu tenho uma visão que é a seguinte: o querer tem que estar muito alinhado com um propósito, né? Porque muitas vezes o cara vai procurar um endócrino, quer emagrecer porque a esposa falou que tá barrigudinho, ou porque ele, sei lá, não coube na calça, a camisa não tá legal. É uma questão momentânea ali. Uhum. Mas o propósito tem que ser diferente, né? Não, eu preciso de qualidade de vida, eu preciso emagrecer porque eu vou poder ter uma vida mais tranquila, mais saudável, um envelhecimento melhor. E muitas vezes esse propósito é que falta para as pessoas, eles não enxergam. Aí chega lá no seu consultório, não, eu quero emagrecer, do endócrino, eu quero emagrecer. Ou vai te procurar fazer um trabalho de integrativa lá, mas sem entender o porquê que ele está te procurando, porque alguém indicou. Exatamente. E aí não vai funcionar. Exatamente. Isso a gente vê muito com o marido, você falou, mas não é uma realidade nossa. Eu sofri bullying em casa, muito. Isso é mais comum. As mulheres são mais fiéis nesse sentido, né? As minhas pacientes hoje, quase todas, a maioria são mulheres. Você começa a tratar uma mulher, por exemplo, que está entrando na menopausa, né? Ou que está na menopausa, se você começa a melhorar todos os problemas que envolvem a questão da menopausa, essa paciente, ela não te larga, né? Aí ela quando ela vai ficando boa, ela fala, doutor, eu vou trazer meu marido aqui pra você dar um jeito nele. O marido nem queria te conhecer. Coincidentemente, essas mulheres que entram na menopausa, têm os maridos quase que na mesma idade, um pouquinho mais velhos. E a gente, muito mais resistente, muito mais cabeça dura. E a gente começa a ter uma déficit hormonal a partir dos 40, 50, assim como as mulheres, os homens também vão ter deficiências hormonais. Então começa a acumular gordura abdominal, cai o nível de libido, e vê uma série de problemas do envelhecimento, né? Começa a queixar de dor, de desânimo, assim como as mulheres. A diferença é que os homens vêm numa escala assim, né? Numa rampa decrescente, as mulheres caem num abismo na menopausa. Essa é a diferença. Então essas mulheres, quando trazem os maridos, né? Os caras vêm com a cara amarrada. Você entra e já fala assim, eu vim porque ela mandou. Aí não adianta, né? Ele não quer, né? Daí não adianta. É aquela consulta que já desanima, assim. O cara tá de cara amarrada e a mulher trouxe o cara, assim, você vai dar um jeito nele. Não adianta. Não adianta. O paciente senta lá com dieta ruim, ele não vai largar a cerveja, não vai largar o cigarro. Ele vai continuar do mesmo jeito, ele, sabe? Ele não vai mudar o estilo de vida. Esse é ruim pra gente. O médico não é o tutor dele, né? Não adianta. Mas eu acho que isso é uma visão muito dessa geração, né? Porque o que eu tenho visto na minha geração é que as pessoas estão cada vez buscando mais essa qualidade de vida, essa prevenção. A corrida agora é o esporte da moda. Eles buscam ter essa alimentação saudável. Todo mundo posta fotos fazendo a dieta. Eu acho que cada vez... Teve o auge, né, das doenças modernas lá, depressão, tomar o Zolpidem pra dormir, não é? E eu acho que as pessoas estão vendo que isso não é legal, não é bacana, e estão buscando cada vez mais esse estilo de vida mais saudável. Eu vejo, assim, da minha geração, eu vejo essa busca. Procede, não. Acho que, às vezes, o seu ciclo de convivência, o seu meio, né? É o seu meio. Infelizmente, é o seu meio, que é o meu meio. As pessoas que eu convivo, né, têm essa ideia, né? Os colegas têm condição. Eles têm condição de pagar uma boa academia. Eles têm condição de chegar em casa, ter uma babá e sair. O cara tem um condomínio para jogar um tênis. O cara tem um lazer que é ir pescar e gastar uma grana numa pescaria. Mas, infelizmente, assim, não é realidade. Não é a realidade da população se você for para rua. Né? É que nós estamos comentando aqui. Você comer saudável hoje é caro. Você ser saudável hoje é caro. Né? A gente, quando faz a substituição dos remédios dos pacientes por suplementos, tem que ser uma troca gradativa, senão o paciente não segue. Porque o próprio suplemento que ele tem que tomar, se ele vai repor uma vitamina D, se ele vai repor uma vitamina B12, se ele vai fazer um ômega 3 nas refeições, isso tudo, se ele vai usar uma creatina para malhar, se ele vai, entendeu? Vai já agregando valores. O paciente fala assim, doutor, ou eu como, ou eu suplemento. Então, até nessa linha minha, é um paradigma, porque o consultório de trauma eu atendo todas as classes, todos os níveis. E na regenerativa,
é uma linha de tratamento que o paciente ele tem que ter um Poder aquisitivo maior para e conseguir. de conhecimento, e de formação. Porque se você explicar uma coisa e o paciente não quer entender também, vai dar, Ah, isso é vai dar besteira. certo. Não vai dar certo. Então, isso também pra gente, infelizmente, é um grande problema. Um outro fator que eu queria abordar aqui ainda na integrativa, uma frase que você falou aqui pra gente, né? A fé cura. Qual que é a importância da mentalidade, da cabeça, da fé no processo de regeneração e no processo até de prevenção? Isso é interessante, né, Valdemir? Já tem inúmeros trabalhos, né? Se a gente procurar hoje aí, trabalhos reconhecidos, não é qualquer trabalho, a longo prazo, que mostram que o poder da fé, né? O poder da fé, ela tem capacidade de curar. E aquilo que eu estava falando para você, que não é baseado em nenhum tipo de religião, né? Cada um tem a sua religião. A gente não se discute, como se aquela coisa, não se discute nem time nem religião, e é uma realidade. O paciente, se ele acredita, independente da religião que ele tenha, é provado na medicina que essa vontade, essa crença do paciente que aquilo vai curar, né? Isso melhora muito o paciente, né? Porque a gente tem neuroestimuladores no cérebro que fazem com que a gente evolua nesse sentido. Que é só pensar o sentido inverso. Aquela pessoa que é mais quieta, que é mais, tem uma tendênciazinha a ter uma tristeza, caminha para uma depressão, caminha para ganhar peso. Pessoa mais isolada, ela acaba se afundando. Se uma pessoa dessa pega uma doença grave, essas pessoas afundam muito rápido, né? Se perdem muito rápido. E a pessoa que tem fé, que acredita, tal, faz coisas que até hoje a medicina realmente não consegue explicar. Assim, como que essa pessoa chegou nesse ponto, a medicina não explica. Que tinha tudo para dar errado e deu certo. Só vou te passar já aqui, lembrando a frase de um amigo meu oftalmologista, na verdade, o Dr. Arthur Blemonge. Ele disse o seguinte, conhece ele? Pois é, eu tenho um defeito grave, ele é vilanovense, né? Um sofredor. E fluminense também. O Dr. Arthur oftalmo? E ele falou exatamente isso. Ó, tem gente que você fala, você vai viver 6 meses. O cara vive 6 meses, tá com a doença lá. Então, você vai, né, morrer amanhã. O cara morre amanhã. Tem outro que você fala a mesma coisa, o cara fala que nada. Eu vou viver 10 anos, 20 anos, 30 anos, não tá nem aí. Exatamente. Então, é muito em função dessa fé, né? Dessa crença na melhora. Com certeza. Só uma observação, você falou que tem coisas que a medicina não explica, né? Eu tô fazendo crisma, e aí ontem eles foram falar qual o processo para a pessoa ser santificada, virar santo, aí tem que comprovar o milagre. E um dos critérios lá dos milagres é ter uma pessoa que não é cristã para analisar o caso e falar assim, isso aqui a ciência não explica. Isso. Um dos critérios. Então, assim, vai muito de contra o que você falou. Exatamente. A gente só pede para que o paciente não abandone o tratamento básico, linha, né? Sim. A gente, como médico, não vai falar para o paciente, não, realmente... Vai só na fé, Vai só na fé, não. A gente caminha com tudo que tem que abordar no paciente. É importante o paciente ter essa noção, né? Eu tô tratando de um câncer, tal, tô com o doutor, mas me falaram que um negócio, uma madeira tal, que lá na Amazônia e tal, que é capaz de curar. Feijão mágico. Pode usar, mas não para meu tratamento. Essa do feijão foi demais. Não vou falar, vai dar polêmica demais. O cara vendia feijão mágico, curativo. Pastor famoso, não deixa pra lá. Mas não pelo fato de ser pastor, pelo fato de vender o feijão. E aí eu queria que você contasse a sua história aqui, né? Você partiu para essa linha da integrativa, da regenerativa, por causa muito de experiências pessoais, Primeiro a lesão do tendão e depois do seu acidente de bike. Fala primeiro do tendão, como é que foi? Lá para 2019 eu já corria, né? Já participava de meias maratonas e nos treinamentos, né? Numa maratona minha lá do Chile. Eu tive uma lesão do tendão de Aquiles. Tive a primeira lesão, depois vieram lesões seguidas. Eu, com fisioterapia, fiz 2 procedimentos cirúrgicos, tive outra lesão e caminhava para uma terceira cirurgia, uma cirurgia de transferência de tendão, que não é uma cirurgia muito legal, assim, para você correr, não, para você caminhar, ter o dia a dia, sim. Isso não entrava na minha mente, assim, de que nunca mais ia poder correr. Não poder correr. E muita gente falava, aí você só escuta, para de correr, faz outra coisa, vai nadar, vai pedalar, né? Então, essa coisa a gente também, e a gente como pseudo-atleta, né? E eu nunca tiro meu paciente das atividades. Se ele quer fazer, ele vai fazer. A gente tenta tratar para que o paciente volte a fazer o que ele tem necessidade, gosta de fazer. O esporte é fundamental para Entra na questão do prazer, do lazer também, né? Claro, essa motivação que o paciente tem. Não adianta eu mandar um paciente nadar que não gosta de nadar. O paciente pergunta direto, doutor, que atividade física eu faço? Faça o que você gosta. Pode dançar? Pode.
Vai Nossa, dançar. a coisa que mais me incomoda, porque eu tento ganhar massa, né? E a coisa que mais me incomoda é que eu faço vários esportes. Todo mundo fala pra eu largar. Fala, não, você só pode fazer Porque musculação. pra engordar. Mas é porque eu faço boxe, beach tênis, corrida e musculação. Só não para a musculação. Musculação é... Se você quer hoje investir, quando a gente vai falar de investimento hoje a gente fala, faça investimento em músculos. Você vai ter que ter músculos, para você ter que envelhecer em músculos. Seu grande investimento é músculo. Não quero parar nenhum. O negócio é que não querem me deixar fazer nada. Eu também não gosto de musculação. Eu faço para poder correr e para poder pedalar. Eu também, não é muita gente que gosta de musculação, não sou os halterofilistas. Mas o condicionamento da musculação de carga também é provado hoje que essa atividade de carga, dependendo da idade, principalmente em paciente de idade mais avançada, ela é bem-vinda porque faz músculo. E pra quem faz atividade de impacto, igual você falou de corrida, né, também ajuda. Extremamente necessário você ter massa muscular para isso. Né? Uhum. Então, voltando à questão do tendão, tive a lesão de tendão e numa coincidência danada, eu participando de um fórum internacional sobre célula-tronco, e tinha lá o Dr. Patrício Centurion falando que hoje é uma referência em célula-tronco pelo procedimento que ele desenvolveu, né, de retirar gordura abdominal. Dessa gordura você faz uma centrifugação e dali você teria, né, um concentrado de células potentes para se transformar em qualquer coisa, independente de onde você jogue essa célula. E aí eu tive esse contato com ele por internet, depois ele pôs uma equipe em contato comigo e aconteceu essa cirurgia. Eu me dispus, eu quero fazer no meu tendão. E Aqui aí, em Goiânia foi primeiro. Aqui. Em Goiás, Goiânia, né? foi primeiro. Então, veio um colega cirurgião plástico, veio outro colega de Brasília, Dr. Bruno Garcia, Dr. Joelton Dias, lá de Anápolis, e fizeram o procedimento em mim. E o procedimento foi um sucesso, né? Com 6 meses, meu tendão estava cicatrizado. O pessoal do pé, do tornozelo, eu tenho um grande amigo, Leonardo, que é do pé, vê a lesão e fala, nossa, inacreditável, né? E aí, a partir de então, comecei a estudar isso aí, cada vez mais entrando nessa questão. 2021, tragédia, né? Mundial, pandemia, meu pai morre no UTI, não foi de pandemia, não foi de Covid, AVC, não foi Covid. E eu saio para pedalar, porque estava tudo fechado, e sou atropelado. Na GO 020 ali, um atropelamento. Na 020? Na 020, né? A caminhonete me pegou, então eu tive fratura de clavícula, tive perfuração, tive que fazer drenagem de tórax, fiquei bem grave, né? Trauma craniano. Operei a coluna a primeira vez. E aí, nessa fase, eu em casa, todo machucado, né? E meus negócios tudo dando para trás. A gente tinha falado de negócio mais cedo aqui. Fazendo obra, né? Ele tinha levado um cano financeiro. E pronto, tô na lavoura agora, né? Então veio uma depressão que eu achei que, até então, eu achava que depressão era assim, não vou falar frescura, mas era coisa que a pessoa procurava. Eu mudei essa concepção de depressão nessa época. Você, cara, depressão, cara, vai pedalar, cara, você tem condição, vai nadar, vai viajar, né? Médico, bem sucedido, pois depressão, bobagem é essa, nossa senhora. E o negócio veio com tudo mesmo. Deve ser horrível. Ruim. Pensamentos ruins, aí minha cunhada psiquiatra me socorreu na época. E aí, nessa época, eu percorrer alguns colegas, né, por online, e pessoalmente, máscara pra todo lado. E aquilo que eu falei pra você, assim, você vai no médico hoje, eu não consigo dormir. Toma um remédio pra dormir, um Zolpidem. Aí eu não consigo acordar. Toma uma anfetamina pra você acordar, né? Eu tenho... de remédio. Dói aqui, dói ali. Não, toma um anti-inflamatório, certo? E meus hormônios ruins, todos péssimos, né? E ninguém via essa parte minha, assim. Ninguém me perguntou hora nenhuma como é que eu estava, né? Batia nas minhas costas. Falava, olha, você tá todo machucado, seu pai morreu... né? Estamos em pandemia, difícil pro médico e tal. Pensar bem, o quadro era bem esse mesmo, né? Era. Pessoa que te conhece, né? Sabe que você é um cara saudável e tal, pra cima. De repente vê que perdeu o pai, tá na pandemia, foi atropelado, é normal. Normal. Fala assim, você pode ir embora, né? Você fica tranquilo aí que você vai passar, né? E aí, assim, o que a gente... Qualquer outra pessoa, eu imagino assim, é uma coisa perigosa você fazer. Dependendo da pessoa que você manda embora do seu consultório, na situação que ele tá, é perigoso. O cara fala assim, pronto, não tenho saída, eu vou tirar minha vida então, porque não tem outra saída. E é difícil diagnosticar também, o cara você tá nesse ponto também. Exatamente. Né? Então, a partir daí também comecei a estudar essa parte, né, a procurar a parte da galera que nem era médica, assim, para me socorrer um pouquinho, o pessoal de fora da área, um colega que entendia um pouquinho, fui buscando, e lá no final das contas, você quer saber, eu vou ver se estudar isso cada vez mais, eu vou me aprofundar nisso aí. E aí me apaixonei, né? Como é que você saiu da depressão? O que você conseguiu? Família, né, acima de tudo. Esporte, né, e corrigindo muito a parte metabólica de Deus. Acho que foi tudo.
É. E aí você fez a virada para a integrativa, nesse momento. Nesse momento, sim. E eu vi que tinha dado certo comigo, e aí quando você começa a dar certo com você começa a tratar as pessoas próximas, né? Aí entra minha mãe, entra minha sogra, entra minha esposa, entra uma amiga, entra um colega ou outro, você fala, ó, vem cá, vamos tentar melhorar isso aí. Você vai vendo resultado. E isso que é legal, você vendo resultado, vendo cada vez resultado, você vai se animando cada vez mais, né? Você continua fazendo as cirurgias, tá atendendo normal, como é que é? Continuou, não deixei de operar, não. Né? Os motoqueiros estão aí precisando dele, uai, tá achando o quê? Só das motocas aí, não... Então... Eu até vi um vídeo seu, você falando justamente de uma técnica nova. E era justamente essa técnica você falou aqui, da célula-tronco, no cirurgia de mão? Faz também, porque a célula-tronco hoje, quando você usa esse método de regenerar, você pode fazer ela desde feridas, né, feridas complexas, você pode fazer lesões de tendões parciais, até alguns casos lesões totais. Você pode fazer ela, tem inúmeras coisas para você fazer dentro de articulação, para evitar ou segurar um pouquinho mais um processo de degeneração, de artrose. Então tem isso também, a medicina regenerativa hoje ela te dá uma amplitude de visão das coisas, né, enorme. E lembrando que o paciente, para caminhar para um procedimento desse, antes de tudo, o que a gente sempre faz é estar olhando a parte metabólica do paciente. Porque também não tem nenhuma cirurgia que vai dar certo, e a gente percebia muito também, que eu abri minha cabeça para isso. Por que alguns pacientes a cirurgia era legal, caminhava bem, e as mesmas técnicas que eu usava naquele outro paciente não dava certo? E aí, quando a gente volta atrás, fala, era isso. Né? Fazer as perguntas certas. Era isso. Aí hoje, todo paciente que a gente atende ambulatório, machucado, com as lesões, quando você olha para a cara do cara, o cirurgião, e eu fazer isso, eu não olhava a pessoa, eu olhava o pé dela. Por exemplo, cirurgião de mão, mas tinha que cobrir o pé, tinha que fazer um retalho, uma cirurgia complexa, tirar um músculo de um lugar, mandar para outro, tira das costas, manda para o pé, tira da coxa, manda para o pé. E eu olhava para aquele paciente, um paciente crônico, 3, 4 meses acamado, você olha para cara. Na época eu olhava para o pé, pensando assim, que cirurgia eu vou fazer nesse pé? Eu vou tirar da coxa, eu vou tirar das costas, olhava, mas só. Hoje em dia, quando você pega esse paciente, e aí justifica, porque em alguns casos não dava certo. Hoje, quando a gente conversa um pouquinho com o paciente e você puxa um pouquinho de exame dele, é um paciente que está desnutrido, é um paciente que está totalmente descompensado, seja da doença de pressão alta, de diabetes, de cabeça. É um paciente, imagina você, um pai de família, 4, 6 meses acamado, não sabe se vai perder o pé ou se não vai. Então, a cabeça do paciente não está legal. Aí vem a parte metabólica, vem a parte hormonal, vem a parte de sangue. O paciente está todo espolhado, tá com anemia, tá com... Se você pedir qualquer outro exame para ele, da vitamina A até às vezes ele vai estar com espolhado. Então o paciente tá ali acamado e tal. E a gente meio que fica assim, né? Nossa, como eu era cirurgião, né? E existe até uma piadinha entre os médicos, que é um videozinho em inglês, né? Que chega um cara grave e fica um ortopedista atrás. I have to fix. Ele quer fixar o cara. Grave isso, meu povo. Não, o cara tá morrendo. Calma, tá morrendo. E o cara volta, o robozinho, have to fix. Não, agora não, have to fix. Aí o paciente morre e tá lá o doutor ortopedista lá, I have to fix. Eu tô olhando pro cara, pô, já foi. Deixa, né, o cara, então, o cara morto. Então a gente tinha muito essa visão, né, e hoje, felizmente, pelo menos no meu meio que eu vi, os colegas estão tendo pelo menos uma visão melhor disso aí. Quando não é dar alçada, eles pelo menos dão uma pausazinha, olha, procura um colega, vou melhorar você um pouquinho pra gente operar. Então, aí... A gente falou aqui de educação, de formação, você sempre estudou muito, mas eu imagino que esse tipo de visão ela não é transmitida nas escolas de medicina, nas faculdades de medicina. Né? Não é. É muito assim, você me despertou aqui justamente por dessa fala. Você olhava o pé, você foi treinado para isso, né? Exatamente. Infelizmente não é. Né? A medicina do passado, para você ter uma ideia, ensinava para os alunos sobre astrologia. Mesmo? A gente estudava astrologia, filosofia, ela fazia parte do curso de medicina. Né? Então, e hoje em dia não tem isso mais, né? Essa parte humana, assim, da medicina vai muito para a parte de laboratório, às vezes, de exame, de coisa, e essa parte mais humanizada ficou um pouco para trás. Eu assisti uma palestra da doutora excelente, doutora Denise, falando de nutrição, ela é nutricionista, né? E ela fala, gente, vocês perceberam que na medicina, vocês não tiveram aula de nutrição, o tanto que hoje é importante, você corrige tantas doenças e evita tantos problemas no futuro, de todas as doenças que nós comentamos aqui, envolvidas na epigenética, com base alimentar. E vocês não tiveram na medicina aulas de nutrição, de como comer bem. Saúde começa médicos. Pela boca, né? Exatamente. E realmente, a gente não tem. Né? Eu lembrei, falando da medicina, do que era, do que é a formação, do que é ensinado, ministrado.
Revista super interessante, gosto muito dela. Tem artigos, matérias fantásticas. Falando justamente sobre a medicina na antiguidade. O médico, ele não fazia cirurgia. O cirurgião não era considerado médico antigamente, né? O médico era aquele cara que fazia isso, que estudava outras coisas, fisiologia Exatamente. e tal. E o cirurgião é assim, falou, esse aqui vai morrer mesmo, pega esse cara aí e vê o que você consegue fazer. Exatamente. Mudou muito, né? Hoje o cirurgião, ele tem um status diferente, né? Tem que estudar mais, Isso. tem que aprofundar um pouco mais. Então, houve um salto de educação, de formação gigantesco nos últimos, sei lá, 100 anos, imagino eu. Com certeza. Tem uma médica de cuidados paliativos, acho que é a Ana Carolina Quitanda. Tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E lá ela conta que quando ela decidiu mudar para essa área de cuidados paliativos, ela foi muito criticada. O pessoal da medicina falava assim, você tá cuidando de alguém que vai morrer. Resolve, Então, não não tem essa visão humana, né? Que eu acho que vai de encontro à medicina integrativa também. Não é que você tá consertando e salvando a vida, você tá cuidando da vida da pessoa. Literalmente. Vamos falar do envelhecer bem. Você falou um pouco mais cedo aqui que a gente pode começar a fazer esse trabalho da medicina integrativa e regenerativa desde cedo, né? Na adolescência, a gente não tem esse conhecimento ainda, a medicina está se voltando para isso agora. Quem dera lá atrás a gente já soubesse disso, já fizesse isso. Né? Teve gente que tava reclamando aí que não consegue alcançar o pé, mas pergunta se faz dieta, se faz exercício, se tá indo na musculação. Se entrega da posição. E aí você falou aqui do segredo das zonas azuis. Explique isso aí. O que seria isso aí desse documentário? Comentei com vocês, né? Do documentário Netflix. Convido a todos que não assistiram a assistir, né? O segredo das zonas azuis. Como envelhecer, como chegar até os 100 anos. Então, não vou dar muito assim o que é um spoiler aqui. Mas é interessante, porque as zonas azuis são regiões espalhadas no mundo, onde pessoas ali vivem melhor. Por que elas vivem melhor? Por que essas pessoas chegam mais perto dos 100 anos, ultrapassam? Então o documentário todo é em cima disso, para saber por que essas pessoas nessas regiões vivem bem. E eu falo para os pacientes, não tem muito segredo. Não é fácil, são os 4 pilares que a gente fala, né? Você comer bem, dormir bem, comer bem, fazer uma atividade física e ter uma atividade anti-estresse. São os 4 pilares. Pensar bem, sim, na teoria é fácil, né? Exatamente. Falar, mas isso eu faço, né? Eu durmo bem, posso comer bem, fazer atividade física e eu vou fazer outra atividade anti-estresse. Mas não é tão simples assim, né? Porque a gente é muito contaminado, né? Por todos os lados, né? Seja pela tela do celular, do computador, né? Por essas luzes que saem daqui, a gente hoje vive em ambiente fechado, quase não toma sol, dentro do carro com ar-condicionado, né? Tá aí as comidas desenlatadas, aí a gente não tem tempo, às vezes, para isso, né? Cada vez menos, às vezes, não é todo mundo que tem o prazer de encontrar com a família mora num canto, mora no outro, tem essa coisa de reunião familiar. Que é importante, mano. É importantíssimo, né? Aqueles almoços de família aí, nossa, sinto falta demais, porque minha família é meio esparramada, né? Então, isso é importante, né? Então, a quantidade de estresse que você tem hoje no trânsito, no trabalho, essa questão da mentalidade também. Então, isso tudo não é fácil, assim, parece que é fácil, mas não é. Para você implementar isso na vida de uma pessoa, é difícil. Então, a gente fica do lado de cá para orientar, para tentar ajudar, mas nós mesmos aqui, se eu quiser fazer isso e tal, a gente sabe a dificuldade que a gente tem, né? De tanta coisa que tem no nosso meio para cuidar, e a gente, às vezes, o médico principalmente, né? Ele esquece muito de se autocuidar, né? Então, eu fui ontem numa colega... Mas ele mesmo Casa de Ferreira, espeta de pau. Uma colega ontem, né, falando, olha, Sueli me ajuda, eu tô com uma dor nas costas aqui, ela mexe com essa parte regenerativa também, doutora Sueli Mitico, colega nossa, e aí, amiga, eu falei, olha, você me socorre, porque não tem ninguém para cuidar de mim, para tratar, né, dessa parte de dor. E ela veio e me ajudou e tá me ajudando e tal, porque o médico realmente, às vezes, nessa correria, não só o médico, mas todos nós esquecemos de socorrer nós mesmos. Faço o que eu falo. Exatamente. E trazendo um pouquinho, assim, pra nossa área de seguro, você comentou que é sócio da Mungeral, praticamente. Nossa, já usou muito do DIT. Conta pra gente essa história. 2 investimentos, então, né? Agora, você vai fazer... você vai investir em musculação para fazer músculo pro futuro, para envelhecer bem. Vou começar hoje. Vai, tem que fazer. Tô escutando isso aqui já tem anos. E faça um bom seguro de vida. Isso eu tenho já. Viu? Faça um bom seguro de vida. Você falou o nome? Pode falar o nome? Pode. Ixi, Mungeral, nossa parceirona. Os outros vão ficar meio ciumados, mas a gente fala deles e outros. Não, na pessoa do Márcio. O Márcio Grey, que é um cara... que já sabe, assim, né, e sabe que a gente tem uma índole boa, não é nada de má fé, e sabe que eu sou atleta, então desde o começo, né, que se for uma coisa boa que eu investi até hoje, foi nesse seguro,
Então, Você chegou a utilizar o DIT? usei 3 vezes já, 3 ou 4 vezes. Que os caras não vão te querer mais Mas não, né? acho que eles vão querer renovar Eu mais, vou não. falar assim, esse aqui. Mas não tive problema nenhum. Dá uma tranquilidade para nós, né? Você machucou, já vou ficar 3 meses afastado, não tem burocracia. Então, isso dá uma tranquilidade para nós, né? Nossa, isso é importantíssimo, né? Porque eu sou autônomo, não é todo médium que tem emprego. Então, você ficar hoje numa lesão, um machucado, você ficar aí 6 meses, né? Depender do INSS. Nossa senhora, você sendo referência da família, é complicado. Então, acho que um bom seguro de confiança vai bem. É Mas importante. é bem isso aí. Às vezes as pessoas não fazem essa leitura, né? Vou pagar seguro, não é bobagem, porque acha que é só quando Não vai morre. acontecer comigo. Não Não vai vai acontecer acontecer. Mas a comigo. turma do pedal, sempre houve uma história de uma pessoa ou outra que acidentou. Os caras começaram a pedalar, uma descidona. Aí lá no final dessa descida, um mutuado de gente. Chegaram lá, a menina caiu, cara, face no chão, quebrou tudo, arrebentou. E aí, se ela não tem um DIT desse, né? Como é que vai fazer? 6 meses parado, pelo menos. Quebrou a face e tal. E vai viver do quê? É. Então, se não tiver se prevenido... Você tem... Calma aí. Ah, Você tem alguma história de ir lá no seu consultório? Porque mão, cara, quase todos os trabalhos a gente usa a mão. Muito difícil a pessoa não precisar. E se fala em relação a essas coisas de seguro, ixi, Algum paciente seu que você falou, nossa... alguns não, acho que 100% hoje, né, pedem pra gente, entra no consultório, que é outra coisa ruim, a gente fica chateado. Isso é interessante, você opera o paciente, cirurgia dificílima, o cara quebrou a mão, destruiu a mão, você ficou lá na cirurgia, né, e reconstruiu pra lá, pra cá, montou, fez o seu melhor lá, montou. Você passa no quarto, todo feliz pra falar pro paciente que a cirurgia foi um sucesso. Você chega, a primeira coisa que ele pergunta assim, não é da mão, assim, doutor, você faz meu relatório? Você tem quantos dias de atestado eu vou ter? Em quem que eu pego o relatório? Não, eu tenho um seguro. Eu pergunto pro paciente, às vezes eu pergunto, você não quer saber como é que foi a sua cirurgia, não? Não, vou embora então. Isso é um fato, né? Que a maioria precisa realmente, a gente sempre faz. E outro fato ruim são pacientes, às vezes, no consultório, que são dependentes químicos do relatório. São Como é que é pacientes isso aí? que mantêm o retorno no consultório só para pegar um relatório médico, Tá laudo brincando, pericial. né? Você vê a mão da pessoa cheia de calo, a pessoa tá trabalhando, é trabalhador braçal, mas ela fala, não dou conta de trabalhar. E a dor é subjetiva. O paciente fala para mim, por que você não dá conta? Porque dói, doutor. Não tem como você falar, não tá doendo. Mas dói. Ai, dói. Mas você vê a mão cheia de calo do paciente. Então, são pacientes que, infelizmente, ficam mamando aí no INSS aí muito tempo. Né? A gente passa para ir, fica com dó dos colegas que fazem junta médica, né? Vai para uma junta médica, a junta médica vai avaliar realmente esse paciente numa junta médica se realmente tem condição ou não. Mas junta médica também hoje em dia é feita Mas é daquele aquilo que jeito. tu falou, às vezes 10, um ou outro não precisam realmente, mas como é que o cara vai avaliar? A dor é subjetiva, né? Subjetiva. Falou, não tem jeito. Que é outro problema, fazer do trauma, ele fica ali em você ali, quero atestar, dói. Não tem o que fazer, né? Tem o que fazer. E é ruim pra gente, porque o que a gente quer fazer é tirar a dor do paciente. Então, se o paciente estiver mentindo ou não, a gente não sabe. A gente sabe que o paciente, né, a gente até... Prejuíza o seu trabalho, Vamos operar né? de novo, ver se o cara Exatamente. assim, parador. Vamos operar de Exatamente. novo? Isso até atrapalha. Você fala, será que minha cirurgia não deu certo? É. Será que eu vou ter que operar esse cara de novo? E às vezes o cara tá querendo operar pra ficar de atestado. Ele não quer melhorar, ele quer operar pra ficar de atestado. Doutor, caminhando para o final aqui, já agradecendo sua presença, sua participação, seu tempo, seus ensinamentos, muito enriquecedor. Bom, E aproveitar aqui e mandar um abraço para o doutor Marcelo, para a doutora Nádia também. Vocês já estão convidados a participarem também aqui do nosso podcast, O viu? doutor Arthur que foi Doutor citado. Arthur também, Limoges, são amigos nossos aqui. E deixar espaço para que você fale um pouco da sua clínica, do seu trabalho, como é que as pessoas te encontram nas Das redes suas sociais. redes sociais. É. e você sabe, eu não era muito ligado em rede social, né? Eu não... E aí, com essa história toda de fazer a coisa, mas não falar, e a gente participa agora dos encontros, que a pessoa fala, se você não põe a boca no microfone, ninguém sabe o que você está fazendo. Verdade. Hoje em dia você tem que ser tudo. Você tem que ser médico, tem que ser blogueiro. E aí foi até uma palestra que eu vi interessante, assim, fui para São Paulo, a aula em si não foi boa, mas eu fiquei o final para ver um cara falando só de essa questão de mídia, né? E ele começa falando a palestra assim, com o microfone desligado, o pessoal começa a falar assim, não tô te escutando, aqui atrás, tal. Aí ele pega o microfone, põe assim, estão escutando agora? Todo mundo é ok. Bem-vindo à rede. Poxa vida, hein? Então ele fala, né? Os mestres são engraçados, assim, vocês têm medo? Eu falei, gente, eu era criança, eu tinha medo do escuro, do armário aberto ali no quarto, né? Uma coisa assim e tal.
Sabe o que mais médico tem medo? Do colega médico. O que o colega vai falar dele? É interessante isso aí, entendeu? Eu conheço muita gente boa, mas tá ali, ó, tá fechado, O tá julgamento, enclausurado, né? fica com medo desse julgamento, né? Vou falar assim, eu não preciso disso, né? Vou ficar aqui e tal, mas mais o medo de ser julgado do que propagar seu trabalho, né? Interessante isso, não tinha é. parado pra pensar nisso, não. É interessante. Com certeza. Porque a gente fica com medo de taxar. A gente é colocado na medicina assim, vamos salvar vidas, custe o que custar. E a medicina evoluiu, não é isso. Hoje você tem que pagar suas contas, você tem muita gente sem conteúdo hoje, que é outra coisa interessante, Perigoso, né? Perigoso. Então, pessoas que não têm conteúdo, mas que tem esse punch de internet, de coisa de trazer para a rede. E entra como se fosse mestre, especialista. Exato. E aí você vê, quem vê aqui fala, nossa, essa pessoa sabe muito, né? E não sabe. E aí bagunça a cabeça de quem tá vendo. Então, assim, eu acho que quem tem conteúdo, quem consegue defender, praticar de uma maneira correta a medicina, de uma maneira fisiológica, que a gente sempre fala. Às vezes a gente recebe no consultório, eu quero fazer crossfit, ficar enorme e tal. Não é a linha dessa medicina, né? A medicina nossa de longevidade. Então, essas pessoas, dependendo do que elas assistem... Vai explodir, vai não. Elas assistem aí, confunde um pouco da pessoa, a cabeça da pessoa. Então, quando você faz de maneira correta, de maneira séria, você consegue agregar isso muito bem. Mas você tá muito bem nas redes sociais, viu? Fala bem, tá? Que bom, hein? Obrigado. E eu tive que pôr a cara a tapa, eu não gostava de falar não, de aparecer. Ele também não, aprendeu. Como diz o povo, tá mostrado, virei tá mostrado. um tagarela agora, é a Patrícia que fala, nossa, pra quem não falava nada... abraço pra Patrícia também, viu, Você Patrícia? tá ótimo, né? O pessoal grava comigo lá, mas você não precisa gravar de novo, não. Eu falei, que bom. Tá solto, tá falando super bem. Não demonstra nervosismo, nada. Que bom, eu agradeço. Bem natural. E como é que... Fala o seu arroba pro pessoal. Dr. Flávio Kuroki, nas redes sociais, né? Atendo lá, não parei de atender a cirurgia de mão, continuo atendendo lá no Hospital Ortopédico de Goiânia, no setor aeroporto, faço a parte de mão, microcirurgia, de parte de trauma, certo? E na clínica VIS, no setor marista, é onde eu passo essa parte de atendimento só da medicina integrativa. Bacana. Né? E aí nas redes sociais aí tem o meu contato, se precisar se alguém precisar de ajuda. Mas lembre-se, se a pessoa não tiver o interesse dela querer, não leve seu marido na marra. Não vai dar certo. Leva, às vezes ele compra a ideia. Vai que convence lá na hora. Vai dar certo. Leva, não custa nada. Já tá lá. Olha, acho que desde quando eu me entendo por gente, tem 20 anos que tenta levar isso aqui, não vai, não adianta. Você falou de exame aí, eu acho que não lembro nem a última vez que eu fiz isso. Olha, tá vendo? Não faz. E cobra a gente, mas ele, nada. Tá vendo? Isso aí. Então, mais uma vez, agradecer a sua participação. Obrigado, aqui, pelos conhecimentos compartilhados. Eu acho que ajudou muitas pessoas a entenderem um pouco mais sobre o que é a integrativa e a regenerativa e enxergarem a saúde de uma nova forma, né? Não é só a cirurgia, a recuperação. Não só a saúde, a medicina, né? A medicina. Isso. Exatamente. Então, é isso. Muito obrigado, Dr. Flávio, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, @RatSeguros, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Sempre que tiver um episódio novo, você será notificado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado tanto quanto nós gostamos e nos vemos nos próximos episódios. Valeu!